Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui em uma videoaula de resolução de questões da prova da UES de 2025.2, primeira fase. E a questão da vez é a questão de número 45. Vejamos, um tubo em formato de U, aberto nas extremidades, é utilizado em laboratório para obtenção da densidade D de um líquido desconhecido, a partir da densidade D' de um líquido conhecido. O tubo, de seção transversal uniforme, possui como características um ramo esquerdo E, um trecho horizontal de comprimento L e um ramo direito D, de mesmo comprimento que o esquerdo E. São despejados no tubo volumes iguais de dois líquidos, admitidamente immiscíveis, e aguarda-se o equilíbrio. Atingindo o equilíbrio, observa-se que o ramo esquerdo E encontra-se preenchido até uma altura x, com um líquido de densidade D, ao passo que o ramo direito D encontra-se preenchido até uma altura y, com um líquido de densidade D'. A razão D e D' para que o trecho horizontal do tubo também se encontre preenchido com líquido de densidade D' é. Então, pessoal, vamos para a resolução dessa questão, certo? Nessa questão ele menciona que no ramo esquerdo do nosso tubo aqui, nós vamos colocar exatamente um certo volume de líquido. Esse volume aqui eu vou chamar de V1 do tubo esquerdo, tá? Já no tubo direito, a gente vai colocar aqui exatamente um volume V2. Aí o que ele garante na questão? Logo de cara, é que o volume que é colocado do líquido 1 é igual ao volume do líquido 2, beleza? E aí, como a gente pode observar, se os volumes são iguais, então isso já vai nos mostrar uma determinada característica, que é o fato de que, como a gente está trabalhando, pode ser aqui um prisma, né, ou pode ser um cilindro de fato, essas ramificações, tá? Independentemente de qual situação dele seja, a gente vai ter o quê? Que a área da base multiplicado exatamente pela altura da coluna de líquido vai ser igual à área da base do outro lado vezes a altura do líquido 2, beleza? Como a gente tem que a forma geométrica é a mesma, então a gente já pode garantir aqui que a gente vai poder cancelar exatamente a área da base de um lado com a área da base do outro, ficando exatamente o que logo de cara? A altura de 1 igual à altura de 2, beleza? Mas quem é essa altura? Aí a gente tem que ver exatamente os demais dados que a questão nos passa. E aí o que a questão ela diz para a gente ainda? Que esse líquido do lado esquerdo, ele vai ficar até uma altura que a gente vai chamar de x. Então eu tenho aqui uma altura x do líquido. Do lado direito, ele vai ter uma altura, o líquido, que eu vou chamar aqui de y. Raulson, mas como é que tu está observando que o x é mais acima e o y mais abaixo? Inicialmente poderia ser uma coisa aleatória, mas na questão ele garante lá no final que para que o trecho horizontal do tubo também se encontre preenchido com líquido de densidade D'. Então o líquido desse lado vai ser D', o líquido desse lado vai ser D, beleza? E ele vai ficar completamente preenchido aqui na horizontal, tá certo? Então, tudo isso aqui vai ser composto exatamente pelo mesmo líquido que está aqui, diferentemente do outro líquido que a gente tem aqui desse outro lado, que é o líquido D. Aqui vai estar preenchido por um líquido de densidade D. E como a gente já falou, de altura x, tá certo? Enquanto aqui, vou apagar esse y, vou botar mais aqui embaixo, né? Ficar mais bonitinho. Então, já aqui vai ficar exatamente de altura y. A gente sempre pega o nível de referência, tá certo, gente? E ele garante na questão que tudo isso aqui corresponde a L. Como o tubo é o mesmo, então significa dizer o quê? Para a gente olhar aqui para essa ideia de altura, que a gente colocou aí que é a respeito de um cilindro, né? Então, a altura 1, H1, vai ser exatamente o nosso x.
Então, já posso substituir aqui o H1 por X. Já quem vai ser aqui o Y? O Y não, né? A altura H2. A altura H2 vai ser nada mais nada menos do que o Y mais L, beleza? Então, a gente já pode perceber que nós temos exatamente esse contexto aí. O X de um lado é igual ao Y, que é esse pedaço aqui, mais esse. Nossa, mas visualmente a gente pode perceber que está diferente, né? Os tamanhos. Calma, a gente não está fazendo aqui na ideia de escala, tá? Então pode ficar de boas. Então a gente já conseguiu obter pelo menos essa relação aqui, tá? Quando a gente trabalha com a ideia de vasos comunicantes, o que é necessário a gente saber? Que a densidade de um lado vezes a altura da coluna de líquido desse mesmo lado, que no caso vale x, é igual à densidade do líquido do outro lado, que multiplica exatamente a altura do líquido do outro lado. Isso aqui, nessa questão, como ele coloca que quer saber a razão entre D e D', então o que vai acontecer agora? Para ficar a razão de D', o D' que está desse lado multiplicando deve passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então nós vamos ter que D sobre D' vai ser igual a quem? E o x que está multiplicando deve passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar y dividido por x. Beleza? Aí agora, Ralson, o que a gente faz? Aí para isso, dá uma analisada aí. Você está vendo pela tela? A questão está posta, eu vou ter que olhar aqui pelo celular, beleza? Nos itens você vai observar que ou tem y ou tem x dentro da equação, mas nunca tem y e x ao mesmo tempo, tá certo? E aí como é que a gente faz agora então para poder resolver? Vamos substituir o x, já está aqui o x, vamos tentar pelo x. Quando a gente substituir o x, vai ficar d' igual a y dividido por y mais L. Quando a gente observa essa informação, a gente consegue ver que nós temos exatamente, olha que coisa linda, exatamente um item já programado para isso, que no caso, o nosso item correto é exatamente o item B de bola. Beleza, gente? Espero que tenham gostado dessa videoaula. Muito prazer, muito obrigado. Se ainda não curtiu, dá aquela curtida bacana. E se não se inscreveu, se inscreva. Ah, dá uma marcadinha aí no sininho também, para você receber as notificações. Tranquilo, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera. Valeu, fui!